Amém? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Quero falar sobre comprometimento e envolvimento. Qual a diferença? Em outras palavras, Senhor, nessa noite eu quero louvar e agradecer pela rica oportunidade de estar no teu altar, de ministrar a tua palavra, de ser bênção, de ser instrumento, que o Senhor fale conosco. Não por causa de nós, mas apesar de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Para fazer uma ilustração da palavra, que eu acho que, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o grande pilar das pregações são as ilustrações. As ilustrações fazem com que as pessoas gravem melhor a proposta do texto. Então, antes da gente ir para o texto da Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo uma ilustração que não está no slide, tá? Certa feita, um fazendeiro conversou com um porco e com a galinha. É uma fábula, tá, irmão? Quando animais têm ações humanas numa história, é mais conhecido como fábula. Então, certa feita, um fazendeiro propôs um desafio para um porco e para a galinha, que os dois servissem café da manhã por 2 semanas, para todos da fazenda. E aí, o porco e a galinha aceitaram o desafio e se propuseram a servir o café da manhã durante 2 semanas. Estavam ambos motivados, tanto a galinha quanto o porco empolgou com a tarefa. Espera aí. Bora fazer. O porco e a galinha, a cumprir a missão, começaram a montar cardápios diferentes por dia. Durante as próximas 2 semanas, começaram a fazer cardápios diferenciados. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O trabalho deu certo, a coisa funcionou, a coisa andou. O porco, sempre de maneira proativa, começava o dia a pensar no cardápio do dia seguinte. Dividia as tarefas necessárias para separar os ingredientes, pensava em formas inovadoras de cumprir as metas, era ajudado pela galinha que cumpria as tarefas a elas atribuídas. Com o passar dos dias, as receitas foi ficando cada vez mais elaboradas. E o porco gastava grande parte do seu dia preparando os pratos que seriam servidos. Com isso, não tinha tempo para atribuir as tarefas para a galinha, que, por sua vez, aproveitava o tempo livre para ciscar o chão e procurar minhocas. Isso limitava o tempo disponível ao porco, que trabalhava ainda mais para cumprir as metas. O final dessa fábula você já pode prever. O fazendeiro não é atendido nas suas solicitações. O porco vira bacon e a galinha, depois de ceder um ovo, continua ciscando e procurando minhocas como se nada tivesse acontecido. A história da galinha e do porco fala sobre envolvimento e comprometimento. Agora eu te pergunto, quem dos dois estava mais envolvido e comprometido com as tarefas? Quando você come o ovo, a galinha só se envolveu. Ela botou o ovo, que é natural dela, e te entregou o ovo e não precisa mais dela, ela pode fazer outra coisa da vida dela. Já quando você come o bacon, o porco está comprometido. É ele próprio, ele teve que dar a vida. Envolvimento é um ato de envolver. Você pode ou não assumir um compromisso. Para cada situação na nossa vida, as pessoas envolvidas fazem parte do grupo, trabalham, mas para os comprometidos, o grupo faz parte dele. Os envolvidos assumem somente as responsabilidades que lhes são atribuídas. Eles não querem mais do que já foram colocados a eles. E normalmente, quando colocado uma coisinha a mais, eles se sentem explorados e não têm interesse de comprometer. Os envolvidos sempre querem ser reconhecidos pelo que faz. Os comprometidos sempre reconhecem quem faz. Amém? Essa foi a introdução, para a gente avançar um pouco. Amém? Então a parábola aí para você, a fábula, eu já tinha lido essa fábula em 1998, que eu fui num congresso de missões, eu já tinha ouvido essa fábula lá.
Uns dias bons já. Se você prestar atenção na história, na ilustração, o fazendeiro propôs uma situação e todos os dois decidiram que ia assumir o compromisso. Só que a diferença é como os dois assumiram esse compromisso. A galinha, ao assumir o compromisso de dar o ovo para o café da manhã, ela fez só aquilo que é natural dela, não envolveu sacrifício. Ela só fez o que precisava fazer e continuava ciscando e comendo minhoca o dia inteiro. Só fazia o que precisava, só comandava. O porco, em contrapartida, dedicou demais, empenhou demais e chegou ao ponto de ele não dar conta de cumprir aquilo que ele propôs. E aí o fazendeiro bate um decreto e diz assim: agora você vai me dar o bacon, já que você não conseguiu cumprir o café da manhã dessa manhã. E aí ele tem que sacrificar a sua própria vida para que o bacon fique na mesa do fazendeiro. A história é muito clara para qualquer pessoa, você não precisa entender muito de língua portuguesa, nem de interpretação, para perceber que existe cristãos com perfil de galinha e existe cristãos com perfil de porco. Um sacrifica e se compromete, outro só se envolve em voluntariado. E aí eu quero entrar por esse caminho. Fazer uma análise atual dos discípulos de Jesus, quanto à sua responsabilidade ou não com o reino, chamado e vocação espiritual vinda do trono da graça para cada cristão. Marcos capítulo 10, versículo 35, amém? Amém? Todo mundo achou aí? Marcos 10, 35, já estava lá, ó. Marcos 10, 35 a 45 e Lucas 9, 23, o texto já estava lá. Deixa eu ler para os irmãos, na minha tradução, no NVI. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Porém, podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, essa conversa, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou todo mundo pertinho e disse assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, eu, Jesus, vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora vai lá para Lucas 9, 23. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus. Você se sente responsável pela evangelização da sua rua, da sua comunidade, da sua cidade, das pessoas em geral que passam pela sua vida? Você se sente responsável pelas pessoas que transitam pela sua vida, que circundam a sua vida, que perpassam a sua vida, que estão ao redor da sua vida? Ou você não enxerga assim? Como você enxerga o outro? Quem é o outro para você? Quem é o outro? O desconhecido, o estranho para você, para mim? O outro que nós não conhecemos, ele representa o que para nós?
Você é sempre pronto em servir nas mais diversas situações ou só quando é possível na sua agenda? Tá lá, irmãos. Tirou de lá? Tá na luta. O Eduardo está dando socorro lá. Bem, como pensa sobre o seu serviço prestado ao reino de Deus? O que você faz para o reino de Deus é de qualidade sacrificial ou somente do seu jeito? São as perguntas antes de começar a palavra, tá bem? Por que ser um servo de Cristo? Qual é a motivação em servi-lo? E aí? A gente pode encerrar a palavra aqui com as perguntas. E você vai embora pensar sobre elas. Ou a gente pode tentar responder. Jesus já estava enfrentando um problema. Aqui no Evangelho de Marcos, Jesus, há 1 a 2 capítulos atrás, ele já tinha enfrentado um problema entre os discípulos de uma conversa. Quem é maior? Quem é o maior? Quem é o mais importante para você? Quem aqui você admira mais, Jesus? Quem aqui você respeita mais? Quem que é o cara aqui de nós? Faz ali, fala aí para nós, Jesus. Qual de nós 12 aqui é aquele que você fala assim, esse é o cara, admiro. Jesus já vinha enfrentando um problema, porque assim, essa é uma consequência muito comum entre nós, seres humanos, investidos do serviço do reino de Deus. As pessoas começam, na sociedade está impregnado, né? De quem é o melhor em tudo. E no meio de Jesus ele não teve muita opção, ele também sofreu com isso. Aqui você vê que os 2 discípulos chegam para ele, abordam ele e falam assim, olha, nós temos um pedido para fazer. Tá, qual é o pedido? A gente quer sentar um à direita e outro à esquerda, lá no trono. Aí Jesus fala assim, vocês sabem realmente o que vocês estão pedindo? E eles falam assim, que sabe o que está pedindo, que pode beber. Eu acho que quando Jesus disse assim, se eles podiam ser batizados e beber do cálice, eles entenderam no sentido literal da ceia de hoje, entende? Então, quando Jesus perguntou assim, vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado no batismo que eu estou sendo batizado? E eles pensaram assim, mas é lógico, isso aí é fácil. Aí Jesus disse para eles, não, vocês vão sim ser batizados nesse cálice e você vai ser batizado nesse batismo e vão beber desse cálice. Mas assentar à direita, assentar à esquerda é só para quem está preparado. E eu não sei se vocês estão preparados. Irmãos, esse jogo de inveja, de poder, é muito perigoso no meio religioso, no meio cristão, porque nós não fomos chamados para isso. A chamada da vida de um servo de Deus não é para exercer autoritarismo, domínio, imposição. Não é essa a vida cristã. Jesus, o servo de todos. Amém? Jesus é o que, igreja? O servo de todos. Ele é o padrão para a liderança da sua igreja. Líderes devem ser servos. Os liderados devem ser servos. Aliás, a igreja deve ser uma comunidade serva. Amém? Não tem nenhum outro jeito de enxergar o reino de Deus a não ser serviço. Todo mundo aqui é servo. E a palavra servo no grego, no original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a tradução mais correta seria escravos. E eu estava pensando, quando eu estava preparando essa palavra, dizendo assim para Deus, não existe nada mais libertador do que ser escravo de Cristo. Eu estava pensando isso comigo hoje, ali, pensando, gente, não tem nada mais libertador, mais livre do que ser um escravo de Cristo. Está a serviço dele. Está dobrado diante da soberania e da glória dele. Amém, igreja? Amém? Você é comprometido ou envolvido? Amém? Pode pôr o outro já. É isso, eu pus aí várias... Você é comprometido ou envolvido? Bom, a diferença é simples. Pessoas comprometidas, elas não param, elas não desistem, elas não abrem mão, elas não dão as costas, elas não deixam você sozinho, elas passam o que passar, sofram o que sofrer, enfrentem o que tiverem que enfrentar, elas são comprometidas com a vocação, com um chamado, e nada faz com que elas saiam do propósito. Isso são pessoas comprometidas. O que é envolvido? Envolvido
são as pessoas que elas estão ali no meio, elas circundam aquela situação, elas perspassam a situação, mas elas não estão inseridas. Se um dia você precisar dela, ela pode não estar lá mais. Pessoas envolvidas podem sair a qualquer momento. Pessoas envolvidas podem abandonar o bar a qualquer hora. Pessoas envolvidas, elas podem estar uma hora com você e outra hora ela não está mais. Você é comprometido ou envolvido com seu celular, por exemplo? A relação sua com o seu celular é de comprometimento ou de envolvimento? Quem domina quem? Quem exerce poder e influência? Nas pessoas que passam pela sua vida. Irmãos, é muito séria essa questão, porque você é engajado, você tem engajamento, ou você enxerga como opção? Por exemplo, você poderia não estar aqui essa noite, você poderia estar em outro lugar. Muitas pessoas não estão aqui que poderiam estar aqui. Existe igreja, só no Brasil tem 550 denominações evangélicas com nome diferente. Só na cidade de Goiânia tem mais de 300 igrejas evangélicas com nome diferente. Igreja evangélica virou roupa, virou vestuário, virou acessório, virou lazer social. Pessoas frequentam a igreja por causa do processo social que ela oferece. Não por causa de reino, não por causa de engajamento e comprometimento. As pessoas frequentam a igreja porque vai que o inferno é de verdade. Vai que o inferno existe mesmo, eu estou aqui dentro. Vai que alguma beirinha me garante, eu não vou. Tem gente que enxerga o reino assim. Você enxerga como obrigatório ou facultativo? Para você, o reino de Deus, servir a Deus, é obrigatório ou é facultativo? Para você, igreja. Quem enxerga como obrigatório? Levanta a mão. Quem acha que é facultativo? Se eu quiser servir. Quem aqui quer abster do voto? A abstenção sempre é opção em tudo na vida. A abstenção pertence aos covardes. Você pode ficar em cima do muro o resto da vida. Você pode se abster de tudo. Você não precisa se posicionar a respeito de nada. Você pode levar isso na brincadeira. É direito seu. Eu não sei lá na frente quanto isso custa, mas é direito seu, é direito meu, é direito nosso. De se abster, de dar as costas, de fazer de conta que não é com a gente. Ele tem direito. Você se sente preso ao Evangelho, à cruz de Cristo, a servi-lo, ou você se sente livre? Eu faço se eu quiser. Você se sente submisso ao reino de Deus, à glória dele, ao serviço dele? Ou você é um insubmisso, que você só faz aquilo se você achar que deve fazer? Você se sente servo de Cristo ou senhor de Cristo? Você se sente servo de Cristo ou senhor de Cristo? Você se considera um escravo de Cristo ou uma autoridade sobre Cristo? Você se considera um vassalo, um subordinado à vida de Cristo, ou você se considera dono do Evangelho, da verdade de Cristo? A história do porco e da galinha, na ilustração, sobre voluntariado e comprometimento. Irmão, sabe o que é o voluntário? O voluntário é o seguinte: conta comigo, até quando você não me chatear. Conta comigo, até quando você não começar a falar algumas coisas que eu discorde. Conte comigo, até não ter que sacrificar. Conte comigo, até não ter que começar a sofrer por causa dessas coisas. Conte comigo, até que eu não tenha que me envolver igual você se envolve com essas coisas. Conte comigo até X, até 2X você não conta comigo. Pessoas voluntárias são pessoas que nos fazem como igrejas vítimas delas. Esse é o grande problema. A grande maioria das igrejas são reféns de voluntários. Refém de voluntariado. Se tem louvor, se tem quem toca, se tem quem canta, amém. Se não tem, como é que fica, né? Se não tem quem evangeliza, porque na verdade nós temos uma perspectiva da vida cristã de que o pastor é obrigado a fazer tudo.
Porque se ele foi investido da autoridade de pastor, se ele foi ungido e ordenado a pastor, se impuser as mãos sobre ele e ordenar ele a pastor, qualquer coisa que envolve a fé, que envolve vida de comunidade, vida de igreja, é obrigação dele, é comprometimento dele e voluntariado meu. E todos vocês que estão aqui sentados nessa noite, 90% pensa assim. Porque é uma raiz histórica da igreja. Eu me lembro de um pastor que me disse isso há 20 anos atrás, e eu pensei que isso não era verdade, mas depois da experiência eu vi que ele tinha razão. Mas há 20 anos atrás, na minha inocência, eu ainda até fui contra ele. Mas eu vim entender agora, né? A gente amadurece. Ele dizia para mim assim: aprende uma coisa sobre igreja. Antes de você se tornar um pastor, antes de você avançar na fé, aprende uma coisa sobre vida de igreja. A igreja sempre vai ser assim: 20% vai produzir, vai ser comprometido, vai ser engajado, vai ser submisso, vai estar preso, vai ser escravo. E os outros 80% vai comer do que esses 20 produzem. Hoje eu consigo perceber que a pessoa estava com razão há 20 anos atrás, eu não queria ver. Igreja é assim: 20% produz, e os outros 80% comem daquilo que os 20% produz. É uma realidade de qualquer igreja, não é da Igreja de Cristo do Rio Formoso. Se você for nas assembleias, nas cristãs evangélicas, batista, presbiteriana, reformada, qualquer tipo, neopentecostal, qualquer movimento de igreja sofre dos mesmos dilemas. É pouquíssima gente engajada e muito voluntário. Mas novamente eu falo para você, a igreja sofre na mão de voluntários, porque o voluntário ele se torna um rei dentro da igreja. Enquanto eu não estou lá, a coisa não acontece. Se eu não for lá, a coisa não anda. Se eu não for lá, aquele pastor está lascado. Se eu não for lá, aquela igreja, ó, pelo amor de Deus, se eu não for lá, dar um braço, dar uma mãozinha lá para o pastor, nem vai fechar. É assim. Fica totalmente à mercê da pessoa. Vamos lá. Aleluia. Comprometido, próximo slide. Comprometido é unido a um propósito maior. O que é uma pessoa comprometida, igreja? É uma pessoa que está unida a um propósito maior. Haja o que houver, pessoas comprometidas não dão as costas para as outras. Você no seu casamento, você é comprometido com a sua esposa, com seu esposo? Você tem uma aliança? Não tem responsabilidade? Ou você dá as costas? Na hora que o vento vem, pula do barco. Pessoa comprometida, ela é presa a Cristo por um ideal, ela está vinculada a uma fé maior do que ela mesma. Eu não preciso de vocês para servir a Deus, e vocês não precisam de mim para servir a Deus. Vocês precisam de entender que Jesus é suficiente. Jesus é o maior motivo de você se colocar de pé e dizer assim: eu o servirei, diante de tudo que Ele fez por mim naquela cruz, diante de todo o livramento, de tão grande salvação, não tem nada que eu não possa fazer por Ele, porque o que Ele fez por mim não tem preço. Mas não é assim que as pessoas enxergam o reino de Deus. As pessoas enxergam o reino de Deus como opção, possibilidade. É como se fosse uma das várias escolhas que ela tem na vida. Submissa a uma chamada para o reino, constrangido a servir. Obrigação por responsabilidade enraizada no coração. Quem aqui entende que tem essa responsabilidade enraizada no seu coração? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não falar para uma pessoa. Como que eu vou chegar diante de Deus naquele grande dia e dizer para Ele que milhões de pessoas passou pela minha vida e eu fiquei calado, eu não anunciei, eu não fui luz, eu não fui sal, eu não quis fazer diferença, eu não quis testemunhar, eu fiz de conta, eu fiz vista grossa. O brasileiro, historicamente, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, brasileiro está acostumado a fazer vista grossa com tudo. Brasileiro faz vista grossa na casa dele, faz vista grossa com os filhos, faz vista grossa no relacionamento com a esposa, com os filhos, faz vista grossa com a Bíblia. Brasileiro é habituado a fazer vista grossa. Por isso que nós, quando cremos em Jesus, nós temos que converter, nascer de novo, ter uma vida diferente.
Crente não pode fazer vista grossa. Ou pode? Ou pode? Envolvido. Próximo, sou. Envolvido. O que é o envolvido? Envolvido é um voluntário. Irmão, vai nesses lugares que depende de voluntário. Eu já dei aula. Eu já fui professor em escola de menor infrator, em lugares filantrópicos que dependem de doação e de ajuda dos outros. Volta e meia, todos eles reclamam a mesma coisa. Aqui no Terra Fértil eu fiquei lá por 10 anos. Moisés até hoje é o coordenador lá. O Moisés falava assim para mim: pastor, deixa eu te falar um negócio, pastor. Eu sou crente, mas eu tenho muito medo de igreja. Mas como assim, Moisés? Não, porque você não tem noção, pastor, de quantas igrejas chegam aqui em janeiro com cesta básica, com kit de higiene, com escova de dente, chega aqui com comida e fala assim: fevereiro nós volta. E ele diz que já tem 10 anos que o fevereiro não chegou. A igreja nunca mais voltou lá. Voluntário. Voluntário é o seguinte: se der eu apareço. Não é assim? A igreja é assim. Voluntário é o seguinte, que se pode optar por fazer ou não. Voluntário tem essa mentalidade: eu posso fazer ou não fazer. Amém? É uma alternativa. Servir a Deus, o reino de Deus, é uma alternativa. É facultativo, opcional. Misturado, escondido, circundado. Pode-se desistir a qualquer hora. Não tenho responsabilidades. E assumência com propósitos maiores de reino. Eu sou uma pessoa... Conta aí comigo, pastor. Aquele tapinha nas costas, né, pastor Daniel? Tô aí, hein? Tô aí, conta comigo. Menino, esse tipo de gente é gelada. Sai fora desse tipo de gente. Andar com um tipo de gente assim é um perigo. Em qualquer instância social, não é só na igreja. Tem muitas pessoas que dão tapa nas suas costas e diz: podem contar comigo. É muito melhor, irmãos, uma pessoa olhar nos seus olhos e dizer assim: não conta comigo. E ele se arrepender e falar assim: ô pastor, estou aqui porque o que eu disse para você está errado. Jesus falou uma parábola sobre isso, não falou? Jesus não disse que teve dois servos, um falou assim: não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. E ele fez. E o servo que disse: não colocarei a mão, não farei. Esse servo fez o quê? Quem foi que fez na parábola de Jesus os dois? Foi o que disse que ia fazer ou foi o que disse que não ia fazer? Quem foi, igreja? Então, eu confio mais em pessoas assim do que aqueles do tapinha nas costas. Jesus disse para não confiar nesse tipo de pessoa. Amém? Amém? Você é do tapinha nas costas? Misericórdia. Aleluia. Próximo. Primeiro ponto, irmãos. Aleluia. Vamos embora acelerar, porque amanhã é 24 de outubro, aniversário da cidade de Goiânia. Feriado, os irmãos vão poder assistir a Record lá, a Fazenda. Geração de seguidor ocasional. Geração de seguidor ocasional. Quem aqui é um seguidor ocasional de Jesus? Quem aqui é um seguidor ocasional? Só quando dá. E aí, igreja? Não? Geração. Primeiro ponto da minha palavra nessa noite, baseado aqui nos discípulos que queriam sentar um à direita ou outra à esquerda. Geração de seguidor ocasional. Segue sem compromisso, sem aliança, talvez só por curiosidade. Tem pessoa que anda com a gente só por curiosidade. Ele não quer nada do que você quer. Ele não ama o que você ama. Ele não tem a paixão que você tem. Ele não tem o desejo que você tem. Ele não tem a vontade sacrificial que você tem. Ele está ali só por curiosidade. Vai que rola alguma coisa, vai que surge alguma coisa. Está ali, ó. É tipo assim um parasita. Igual um verme que fica dentro da gente comendo só do que a gente produz. Tem muita gente assim. Na escola tem, no trabalho tem, lá no seu serviço não tem gente que escora serviço em você? Não tem gente que cozinha galo no seu serviço? Que faz de conta que está trabalhando? Para todo lugar é assim, igreja não é diferente, igreja não é uma ilha.
Igreja não é uma ilha, tipo assim, a sociedade não chega dentro da igreja. Não, os mesmos problemas que você encontra fora dos muros dessa igreja, os mesmos problemas que acontecem aqui dentro, ou de qualquer outra denominação, porque nós não somos uma ilha, nós não estamos isolados dessa realidade. Sim ou não? Geração de seguidor ocasional. Segundo, tem pessoas que seguem Jesus por interesses pessoais, sem compromisso, só pelo que ele pode oferecer. Ele pode me livrar do inferno, ele pode fazer eu prosperar, ele pode fazer um casamento feliz, ele pode ajudar eu em umas coisas aí. Então, estou dentro aí, por motivos pessoais. Geração conhecida como a geração do fica. Pelo menos eu sou professor, eu ouço muito, né? Nossa, eu fiquei com 10 meninos essa semana. Aí um outro fala, nossa, eu fiquei com 10 meninas. Você sabia que dentro da igreja tem gente que faz o mesmo princípio com Jesus? Tem gente que fica com Jesus, sabia? Por uma noite. Uma transa só. E depois das costas e não liga nem de novo. É como se nem se conhecesse no outro dia. Tem gente que faz assim com Cristo, irmãos. Por interesses. A geração do fica. Nada sério. Sem compromisso. Ninguém é de ninguém. Gente que fica com Jesus, fica com a igreja, mas depois sai fora. Conhece gente assim? A geração do fica? Se você não conhece, eu vou levar você para passar uma semana na minha escola. Você vai ver como é que funciona a sociedade. Você está iludido como é que funciona. Desse jeito. Uma geração controle remoto. Como assim? Tem poder para escolher o que quer ver. Vê tudo, mas não assiste nada. Vê tudo. Vê tudo. Vê a vida dos outros, vê a vida alheia, segue no Instagram pessoas famosas, não segue uma igreja, não segue um pastor, não segue um instituto bíblico, não segue uma agência missionária. Pode abrir o Instagram de vocês aí, vamos abrir, vamos dar uma olhada no Instagram de quem vocês seguem, para você ver a realidade que nós é. Nós somos rasos, irmãos. A nossa verdade é uma vergonha para nós. A nossa situação é deplorável. Chega a ser vergonhosa o tipo de evangelho que a gente professa. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que falar. É uma geração controle remoto. Não gostei, mude de canal. Não gostei, mudo. Não gostei, troco. Como eu disse para você, assiste tudo, vê tudo, mas não assiste nada. É a geração da comodidade. Quanto menos esforço, melhor. São consumidores de Jesus. Você conhece consumidores de Jesus, Daniel? Você conhece, pastor Geraldo, consumidores de Jesus? Amém. Segundo ponto, Sofia. Segundo ponto, geração superficial, rasa, volátil. Volátil é uma palavra emprestada da química. Os irmãos sabem o que é volátil? Os irmãos sabem o que é volátil? Uma palavrinha emprestada. Você não fugiu das aulas de química, você lembra. Volátil é uma coisa que muda muito rápido de substância. Ela é uma substância química que, dependendo do que ela é exposto, da temperatura, do clima, do tempo, da ação, ela muda a substância. Ela deixa de ser aquela substância e passa a ser outra. Volátil quer dizer isso. Geração superficial, rasa. A geração do faz de conta. Parece que é, mas não é. Parece que é. Tem aparência de piedade, tem aparência de crente, tem um jeito de crente, tem a cara de crente, mas não é. Amém? Essas pessoas querem lugar de honra. Olha os discípulos aí. Eu estou mentindo? Olha o que você vê. Eu quero sentar à direita e eu quero sentar à esquerda. Mas trabalhar para o reino de Deus, sacrificar, negar a si mesmo, carregar a cruz, ser uma nova criatura, eu não quero. Mas assentar à direita, assentar à esquerda, ser reconhecido, bater palma para mim, ser importante, eu quero. É assim que muita gente funciona. Querem lugar de honra, de mérito, de reconhecimento, sem nenhuma entrega. Por que agimos como se não precisássemos do Espírito Santo e de Cristo? Eu também tenho minhas dúvidas. Por que a gente faz isso? Terceiro ponto, Sofia. Bom,
preferem o que dá certo no lugar do que é certo. Quem aqui entendeu essa frase? Sem eu precisar de explicar. Quem entendeu? Os irmãos hoje não querem participar, ué. Os irmãos hoje estão querendo participar. Prefere o que dá certo no lugar do que é certo. Está digitado errado aí. É do que é certo. Prefere o que dá certo no lugar do que é certo. Meu Deus! Tem gente que propõe umas coisas para nós que eu fico pensando onde é que está a Bíblia, onde é que está as Escrituras. Bom, nós vivemos uma geração de cristãos que não quer princípios, não quer a verdade, fazem vista grossa. Nem tudo que dá certo, é certo. Mas para nós não é verdade? Discursam que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Amém? Último ponto, Sofia. Não são seguidores de Jesus e da fé autêntica, porém, caroneiros da fé. Muita gente que é um caroneiro da fé. Vou na estrada. Deixa eu entrar aí nesse caminhão da sua fé. Quero pegar carona na sua fé. Eu vou na sua fé. Eu não tenho não. Vou pegar uma carona na sua e ver onde isso vai dar. O testemunho contradiz tudo o que falam e fazem. Amém, igreja? Amém? Você quer ser uma pessoa comprometida ou envolvida? Quando Jesus fala com os discípulos, qual que é o problema? Se você ler o texto, Jesus disse assim, olha, todo mundo ficou chateado. E Jesus falou para eles assim, olha, no mundo tem uma relação de autoridade. Governantes mandam, autoridades exercem autoridade, o povo manda, tem determinações, mas entre vocês que me seguem, entre vocês que andam comigo, entre vocês que estão do meu lado, não é assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Jesus disse assim, você quer ser importante para mim? Quem aqui quer ser importante para Jesus? Quem aqui quer ser importante para Jesus? Jesus disse assim, se você quer ser importante para mim, torna-se servo. Amém? Mas não só isso, e quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo de todos. Escravo de quem eu quero ser escravo? Escravo de quem eu acho que é conveniente eu ser escravo? Escravo de quem eu acho que deve ser interessante eu ser escravo? É assim que Jesus disse? O que Jesus disse? Quem quer ser o primeiro, tem que ser escravo de todos. Aí Jesus fala assim, para vocês não dizerem que eu estou brincando com essa conversa, que eu estou falando para vocês e não serve para mim, pois nem mesmo eu vim para ser servido, mas para servir. Jesus estava dizendo assim, olha, eu não estou falando um negócio assim longe para vocês, não. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu não vim para ser servido, eu não quero ser servido, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para servir. Jesus veio aqui na terra para quê, igreja? Para fazer o quê, igreja? E a igreja tem que fazer o quê? A igreja é a extensão dele. A igreja é a continuação dele. Se você não tem prazer em servi-lo, se você não sente alegria em servi-lo, se você não tem compromisso com o reino dele, ore. Peça para ele mudar essa realidade no seu coração. Porque é muito triste ser refém de pessoas envolvidas e voluntárias. É muito triste. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é muito fácil para você falar. Não é assim? Fácil para você falar esse negócio que você está falando aí. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Irmão, a frase do século 21
é a frase, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Lá no serviço, eu escuto os meus colegas professores dizendo, eu não tenho tempo. Eu escuto os meus alunos quando eu passo uma tarefa, um trabalho, uma prova para estudar, eles dizem, eu não tenho tempo. Eu converso com os meus filhos e eles falam, eu não tenho tempo. Eu converso com os irmãos da igreja, eu não tenho tempo. Eu converso com outras pessoas na rua, na sociedade, eu não tenho tempo. Essa é a frase, eu não tenho tempo. Eu quero ver quando nós estivermos diante do Senhor, se você vai poder falar essa frase. Esses dias eu estava falando com os meninos do terceiro ano, do 9º ano, sobre Projeto de Vida. Tem uma matéria agora na rede estadual que chama Projeto de Vida. É uma matéria mesmo, é conteúdo. E eu falando com eles de Projeto de Vida, e eu falando para eles que eles têm que ter um projeto de vida. Irmãos, é assustador. 90% dos jovens de 14 e 15 anos não sabem o que é da vida e não querem saber. Não tem um projeto. Eu pedi para fazer um projeto de vida, a aluna escreveu 2 linhas. Eu falei assim, esse é o seu projeto? Ela falou assim, eu quero é morrer, eu não quero... Sei, eu escrevi, mas eu não quero isso, eu quero é morrer. E de repente já começou a chorar. Foi agora, sexta-feira. Então você não tem um projeto de vida? Irmãos, os jovens não têm projeto de vida. Os jovens, a juventude está perdida aí sem saber o que vai, para onde vai. Porque não tem quem sinaliza. Não tem quem mostra. E aí, eu quero encerrar com vocês com essa ilustração que eu fiz na sala de aula. Não foi na igreja, mas hoje eu vou usar na igreja. Eu primeiro fui fazer pesquisa de dados, levantamento de dados. Vocês sabem, vou fazer uma pergunta para vocês, igreja. Quantas horas por dia os jovens de 13 a 20 anos passam no celular no Brasil? Por dia. Estou falando de jovens, solteiro. Eu nem vou entrar no mérito de adultos e casados, irmãos. Você sabe quantas horas os jovens de 12 a 20 anos, ficam no celular por dia? Ficam 8 horas e 30 minutos. Um dia de trabalho. E aí, eu fiz esse dado com eles. Falei, gente, fica 8 horas e 30 minutos. Aí, você sabe que o celular de vocês aí, tem uma opção no celular que dá para ver quantas horas você ficou online. Não tem seu celular aí? Você quer abrir o seu agora e dar uma olhada? Para ver a matemática de quantas horas você ficou online essa semana? Dá para ver mês, semana e dia. Todo celular oferece esse recurso. Quantas horas você ficou online, você ficou no celular? Aí eu disse para eles assim, eles têm 14 anos. Aí eu disse para eles assim, quando você chegar lá nos 30 anos, então falta o quê? 16 anos, né? Falei para eles, daqui 16 anos, quando vocês fizerem 30 anos, vocês vão poder fazer as seguintes murmurações e reclamações. E eu fui pontuando com eles, escrevendo no quadro. Primeiro, o meu país não me ajudou e não me deu oportunidade. Então, você vai poder reclamar, é justa a reclamação. Segunda reclamação justa, você vai dizer assim, os meus pais não me apoiaram, não me deu suporte, não me ajudou. Bom, é justa a reclamação. Terceiro, você vai dizer assim, o sistema é difícil demais, não tive condições de avançar na minha vida. Também é justo. E eu fui falando com eles, eu fui elencando várias coisas que seriam justificativas, justas, para eles dizerem lá no 30 anos, por que eles não alcançaram as metas da vida deles. Falei, eu me lembro, irmão, não dá tempo aqui, eu falei para eles 10 razões que eles poderiam falar tranquilamente do porquê que chegou nos 30, 35 anos e a vida deles ainda é a mesma de quando tinha 14, ou às vezes até pior. Falei, irmão, vocês podem reclamar de tudo, mas eu tenho uma notícia para vocês. Estou falando para vocês igual eu falei para os meus alunos lá, irmão, mas eu tenho uma notícia para vocês. Vocês têm 10 reclamações possíveis, justas e até autênticas, mas uma você não vai ter direito de fazer. E esse qual, professor? Você não teve tempo. Uma aluna que estava lá no fundo do 9º ano, baixou a cabeça e falou assim, nossa, professor, para que ser tão cruel? Eu falei, não estou sendo cruel, estou dizendo para você. Você vai poder dizer tudo nessa vida, você não vai poder dizer que não teve tempo. Porque agora eu não tenho tempo para fazer conta com vocês. 8 horas e 30 minutos por dia, durante 16 anos, vai dar quantas horas de celular? E sabe, irmão, eu sou muito cruel nessas horas. Confesso para você que eu sou duro com os meus alunos. Eu digo para eles assim,
Vocês ficam reclamando de desigualdade social, de que uns têm tanto, outros têm tão pouco, que realmente existe mesmo. Tem gente que tem demais, tem gente que não tem nada, isso é verdade. Mas você tem que entender uma coisa. Tem pessoas, aí eu faço uma pergunta para eles assim, ó. Todos vocês aqui têm quantos anos? Há 14, 15. Você acha que todo mundo, preste atenção na minha pergunta, todo mundo que tem 14, 15 anos conduz a vida e pensa igual a você? Todo mundo levanta a mão e fala assim, não, todo mundo pensa igual a nós. Falei assim, pois é, vocês é um bando de hipócrita e mentiroso. Pode não ser muito, mas tem meninos de 14, 15 anos que passam horas estudando, lendo livro, sacrificando e pesquisando coisa útil. Não fica em TikTok, não fica no celular, vão para a internet estudar, assiste canais do YouTube inteligente, quer conhecimento, quer avançar na intelectualidade, quer ser um médico, quer ser um professor, quer ser um acadêmico, quer fazer mestrado, doutorado, quer ir para fora do Brasil. E eu sei que essa vidinha medíocre, pagando de doido aqui para mim, dizendo que você quer ser alguma coisa, você não vai ser nada. Eu falo isso para os meus alunos, irmão. Desculpe, mas eu falo para vocês, não brinco. Aí eu fico pensando no sentido espiritual. Se a gente quer brincar de ser crente. Eu falo ou não falo, Juliana? A Juliana, mas o Eliseu foi meu aluno no ensino médio. Bom, nunca lisei aluno. Porque, irmãos, a vida fora dos muros da escola não é igual dentro da escola. A vida fora dos muros da igreja não é igual dentro da igreja. E aí a gente fica aqui querendo ocupar lugares de honra. A gente quer ser respeitado por aquilo que a gente não faz. Vamos colocar de pé? Irmãos, sem mentira nenhuma, Deus sabe, Deus é testemunha. Nas minhas contas, deixa eu ver. Setembro de 2018. Setembro de 2018. Tem quantos anos? Quanto? 4? Setembro de 2018 foi a minha última pregação nesse tipo, confrontativa, dura. E eu tive sérios problemas com essa pregação no dia 18, no dia 10 de setembro de 2018. 5 pessoas saíram da igreja naquele dia, nunca mais voltaram aqui. Cada palavra daquele dia. Eu, historicamente, se eu olhar o meu passado, a minha vida, eu sempre preguei assim. De uns tempos para cá, de 5 anos para cá, eu mudei totalmente o meu jeito de pregar. Porque eu entendi que eu tinha que mudar. Eu quero dizer para vocês, eu quero o melhor para vocês como igreja. Mas Jesus é o servo de todos. Ou você descobre se você é comprometido, ou se você é um voluntário. Você está só envolvido, ou você está dentro. Eu confesso, gente, que eu não queria, numa guerra, do meu lado, numa trincheira. Eu vou mais profundo, né, pastor Daniel? Pastora Cida, pastor Geraldo, pastora Lu. Quero dizer uma coisa para vocês, eu não queria do meu lado, na trincheira de uma guerra, uma pessoa envolvida. Está aí o Daniel, que foi militar. Eu, se eu estiver numa trincheira de uma guerra, com bombas e com tiros de fuzil, eu quero do meu lado uma pessoa comprometida com a causa, que está disposta a morrer por um algo maior. Tudo que eu disse aqui nessa noite termina ou culmina numa coisa só. Ou você está disposto a morrer por Jesus, a viver por Ele, a se entregar por Ele, ou então você não está. Amém?